eu pudesse estar aqui com vocês. É uma alegria, porque quando nos reunimos com algumas pessoas que estão aqui, uma delas exatamente, uma já partiu, que é a nossa saudosa vizinha e outras pessoas, para organizar essa festa, começamos com a festa pequena também sendo graças a Assembleia. Nós acabamos de ouvir 3 leituras muito importantes para a nossa vida. A primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35, retrata a vida das primeiras comunidades cristãs. É o retrato de como as comunidades criadas pelos apóstolos viviam. E a leitura diz que eles tinham tudo em comum, porque eram um só coração e uma só alma. E aqueles que olhavam para eles ainda diziam: vejam como eles se amam. Irmãos e irmãs, a vida dessas comunidades cristãs viviam é para nós hoje uma interpelação, uma interrogação. No mundo em que nós vivemos, o mundo onde o consumo, onde o valor da pessoa está naquilo que ela compra, está naquilo que ela tem, e não naquilo que ela é, a palavra dos apóstolos hoje nos questiona. Qual é a distância que existe entre a vida dos primeiros cristãos e a vida dos cristãos hoje? Qual é o valor que você, cristão, tem diante da palavra de Deus que interpela a vida que você está levando? As primeiras comunidades procuravam viver na união, na paz e na partilha. Vida em comunidade simboliza partilha. É preciso que você perca algo para que o outro possa receber. Viver em comunidade significa você compreender o outro, você ter paciência com o outro, você pegar o outro, você partilhar com o outro aquilo que você tem, o outro ainda não possui. Assim era a vida dos primeiros cristãos. É por isso que eles conseguiram evangelizar o mundo inteiro, porque não evangelizavam apenas com palavras, mas com atitudes, com exemplo de vida. E é para nós, então, hoje, um questionamento, porque a sociedade de hoje diz que você vale aquilo que você tem, não aquilo que você é de Deus. E é totalmente contrária à palavra de Deus. É contrária à palavra de Deus. Já a segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1 a 6, fala justamente do amor. João, que é o evangelista do amor, coloca agora diante da sua comunidade, diante daqueles que seguiam a palavra de Deus, que não é possível um cristão viver neste mundo sem amar a Deus e sem colocar em prática os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, Jesus Cristo resumiu em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos e irmãs, significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Significa que Deus está acima de tudo e qualquer coisa. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Não, mais do que, nem menos, mas igual. Se colocar
aos poucos vai se transformando para te encarar. Irmãos e irmãs, os mandamentos de Deus não foram feitos, não foram dados para nós, para que nós memorizamos, para que nós decoramos, saímos por aí falando textos, palavras bonitas. Ele foi feito para ser colocado em prática e não decorado. Se você memoriza, melhor, mas não adianta nada você memorizar textos e palavras bonitas para sair dizendo se a sua vida não condiz com aquilo que você prega, com aquilo que você fala. A palavra de Deus é para ser vivida, ela é para ser mostrada ao outro com a vida que você leva. A palavra de Deus não é para ser usada em vão e nem para ser usada em benefício próprio, iludindo o pessoal de uma fé simples. Os mandamentos Deus nos deu para praticarmos. Agora, no Evangelho, os apóstolos, João capítulo 20, versículo 19 a 31, estão reunidos. Eles estavam com portas de janelas fechadas. Portas de janelas fechadas simbolizam medo e insegurança, como todos nós hoje vivemos. Entramos em nossas casas, fechamos portas de janelas com medo de serem invadidas. É verdade ou não é? Assim estavam os apóstolos, com medo, porque o Senhor tinha violentamente e estava morto. De repente, esse Senhor, que ele estava acreditando que ele estava ainda morto, aparece no meio deles com janelas e portas fechadas. E a salvação desse Senhor ressuscitado não foi no dia, boa tarde, boa noite, mas foi a salvação da paz. A paz esteja com vocês. Jesus veio trazer a paz e não a violência. Mas existia Tomé, chamado Dídimo, que não estava nesse momento. E ele não acreditou. Ele não acreditou porque ele estava fora da comunidade. Ele não estava reunido naquele momento. Com isso, Jesus quer dizer que a nossa fé, ela amadurece, ela cresce na comunidade. É na comunidade que a sua fé vai amadurecendo aos pouquinhos e crescendo, porque um vai ajudando ao outro na reflexão, na meditação e na oração. Não é fora da comunidade que você vai amadurecer a sua fé, que você vai crescer na fé, não. A prova é essa. Tomé não estava na comunidade, estava fora, por isso não acreditou. Porque ele disse: eu não vi, eu não acredito. Só vou acreditar se eu ver. Quando estavam reunidos novamente, aparece o Senhor ressuscitado. E novamente a mesma saudação: a paz esteja convosco. Olhou para Tomé e disse: Tomé, olha minhas mãos e meus pés, sou eu. O texto não diz que Tomé chegou a tocar no Senhor Jesus. Porque Tomé diz: eu acredito se eu ver, se eu tocar nas suas feridas. Mas o texto não fala que Tomé tocou. Tomé não tocou, mas foi tocado pelo Senhor Jesus. Foi tocado na palavra quando Jesus se dirige a ele: Tomé, olha, sou eu. Aí Tomé faz aquela premissa, profissão de fé. Porque foi tocado. Porque agora Tomé, que vinha amadurecendo aos pouquinhos na fé, que não tinha uma fé madura, com essa palavra do Senhor Jesus, Tomé amadurece. Tomé acredita e expressa de dentro do seu coração: meu Senhor e meu Deus. Como todo mundo. Mais alto. Profissão de fé de Tomé, porque acreditou.
mesmo sem bem, nós somos esses bem-aventurados, nós somos esses felizes, porque acreditamos sem ver. Acreditamos porque os discípulos foram passando para as comunidades foram evangelizando outros. Porque a palavra de Deus, ela veio caminhando até nós, através dos discípulos das discípulas. E quando Jesus viu os discípulos, nós também, pelo nosso batismo, que hoje vai ter teoria, vai ser batizado, nós nos tornamos discípulos e discípulos do Senhor. E nós temos a mesma missão dos discípulos, a missão de evangelizar, a missão de sair e de falar que Cristo ressuscitado aos irmãos e às irmãs. É preciso que, como os apóstolos, nós tenhamos convicção, nós tenhamos fé. Eu sou católico, apostólico romano, eu defendo a minha igreja, eu defendo a minha fé, eu respeito todos, mas a minha fé eu defendo o último deles. É preciso que aconteça em nós a conversão do coração. E é nessa missão que nós recebemos essa paz que Jesus veio trazer. A paz esteja convosco, Ele diz a cada um de nós. E essa paz, nós temos a missão e o dever de levar aos irmãos e às irmãs que estão aqui fora. A paz que Jesus veio trazer, não a paz que o mundo promete, porque o mundo está prometendo uma paz falsa, onde é se amando que consegue a paz. Pelo contrário, a violência gera violência. Uma criança quando é amada, ela aprende a amar. Quando ela é violentada, ela aprende a amar. E os pais que têm essa responsabilidade